pessoal, eu sou Mariana Leal e sejam bem-vindos ao canal Respeita as Bruxas da Quebrada. Hoje temos uma convidada super especial aqui. Vamos conversar com a Márcia Silva, autora do livro Bruxaria Hecatina. Bora comigo? Chegando agora no nosso canal, segue a bruxa, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, curte, compartilha. Se tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, ainda mais hoje que é dia de entrevista, né? Bota aí, eu respondo, a Márcia responde, eu tenho certeza que vocês vão adorar esse bate-papo de hoje. Você pode acompanhar o nosso trabalho também no nosso site, respeitaasbruxasdaquebrada.com.br. Textos autorais sobre Wicca, bruxaria, paganismo, sagrado feminino, espiritualidade, yoga, ginecologia natural, poesias. Então, vejam lá os conteúdos cada vez mais legal, com textos diferentes, com várias perspectivas de um feminino super plural. E acompanhem também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Respeita as Bruxas da Quebrada. Simples assim. Então vamos ao que interessa, a nossa entrevista. E eu queria primeiro agradecer a queridíssima Márcia por ter aceito esse convite. Pensa numa pessoa bacana, gentil e que respondeu assim com muita prontidão. E eu gosto de gente assim, acessível. E o que eu acho super legal é que é uma autora nacional. É um tema que é super complicado da gente encontrar referências legais, referências consistentes. E a Márcia nos presenteou, né, com a sua obra. O meu, vocês estão vendo que já tá todo marcado, tem muitas coisas boas neste livro. E vamos às perguntas. Márcia, conta aqui pra gente um pouquinho sobre você. E como é que foi esse seu começo na bruxaria? Como você começou a descobrir esse universo? E como que Hecate apareceu nessa história? Oi Mariana, imagina, pra mim é um prazer estar aqui no seu canal. Fiquei super feliz, na verdade, quando você me mandou o convite. E é isso, também eu amo falar sobre Hecate, então pra mim é muito bom estar aqui com você hoje, tendo essa conversa. Bom, um pouquinho sobre mim, como você já disse, meu nome é Márcia, eu tenho 28 anos. E na verdade, assim, eu sou uma pessoa normal, eu não... apesar de ter escrito um livro sobre Hecate, eu tenho meu trabalho fora disso, né? O meu trabalho não tem nada a ver com a bruxaria, na verdade. Então, depois eu vou contar mais um pouquinho sobre a história do livro. Mas só explicando um pouco como que eu comecei. Foram mais ou menos 15 anos atrás e é que eu descobri a bruxaria, na verdade, porque antes eu já me sentia bruxa, assim. Principalmente porque a minha bisavó, ela tinha muitas ervas, tinha um jardim, a gente morava juntas. E tinha muitas plantas, eu sempre estava lá nas plantas misturando, fazendo algumas poções, assim, sabe? Eu não sabia nem o que era a bruxaria ainda. Então, quando eu descobri finalmente o que era, foi, assim, encontrei o que eu sempre fui, na verdade. E aí eu comecei na Wicca, eu fui wiccana por 3 anos e meio, mais ou menos. Depois eu acabei saindo, mas não por nada, assim, mais porque eu queria explorar outras coisas na bruxaria, estudar outros caminhos. Então, apesar de não ser mais wiccana, eu não tenho ligação com nenhuma religião hoje em dia, né? Só me considero bruxa mesmo. Mas eu tenho um carinho pela Wicca porque foi como eu comecei, foi a minha porta de entrada, né, na bruxaria. E como eu conheci Hecate? Bom, é engraçado porque eu acho muito difícil alguém que está na bruxaria nunca ter ouvido falar de Hecate, pelo menos ouvido o nome dela em algum momento, já que ela é a rainha das bruxas. Então eu acho muito difícil. Então, quando eu comecei a estudar um pouco sobre os deuses, todos os panteões, eu vi alguma coisa sobre ela, mas realmente, eu até falo um pouquinho no começo do livro, era meio superficial e ficou por aquilo, assim. Eu acho até estranho quando eu vejo descrições dos deuses, assim, sei lá, Afrodite, deusa do amor, sei lá, Marte, deus da guerra. Então, eu acho que isso é um pouquinho, diz muito sobre os deuses, sim,
mas ao mesmo tempo é superficial, assim. Então, eu acho que nisso eu não acabei não me conectando com Hecate na época. Mas aí em 2017, então não faz nem tanto tempo assim que eu realmente comecei a trabalhar com Hecate. Foi através de um chamado que ela teve para mim. Eu não vou me aprofundar, senão eu ficaria aqui o dia inteiro só contando como que foi. Mas resumindo, né, foi uma coisa muito intensa, assim, que eu não trabalhava com deuses e deusas, era bem raro, assim. Então, quando eu tive esse chamado, foi uma surpresa muito grande. E aí eu, assim, meio que me viciei em aprender tudo que eu pudesse sobre Hecate, assim, devorar tudo que eu visse. Então, apesar de não fazer tanto tempo assim, né, na minha opinião, é algo muito intenso, tanto que hoje até meu livro chama Bruxaria Hecatina, então eu me considero uma bruxa hecatina. Depois eu vou explicar melhor também sobre o que é a bruxaria hecatina, né? Então foi isso, foi basicamente isso, assim. Eu acho que Hecate me trouxe muito a maturidade que estava faltando na minha prática. Eu estava meio desanimada, assim, na minha prática, para falar bem a verdade. E ela veio e me deu um chacoalhão, assim. Então, nossa, Hecate é incrível, né? Então nem o que falar dela, assim, porque é a razão de eu até estar aqui falando com você hoje. Então é isso. Puxa, que legal, né? Dá até uma inspiração. Então vamos pensar assim, por que bruxaria hecatina? O que é a bruxaria hecatina? Bom, o que é a bruxaria hecatina? Eu até uso esse exemplo no meu livro, que eu falo assim, pensa em tudo que uma bruxa faz, feitiços, rituais, poções, trabalho com ervas, com cristais, enfim, né, divinação. Cada pessoa tem uma prática, obviamente, que é diferente, tem pessoas que fazem algumas coisas, outras não, mas de forma geral é isso. Pensa em tudo que a bruxa faz e aí você coloca uma pitada de Hecate. Então, Hecate acaba sendo o ponto central da prática de um bruxo ou de uma bruxa hecatina. Então, um bruxo hecatino pode ser um bruxo tradicional, pode ser wicano, pode ter outras práticas, né? Porque tem tradições hecatinas que são fechadas, tem covens e que requerem iniciação. Eu não tô falando disso, tô falando de forma mais geral mesmo. E então eu nem via muito falando assim com esse termo bruxaria hecatina no Brasil. E aí quem conhece um pouco assim do trabalho da Cindy Brannen vai ver bastante dela no meu trabalho, porque ela é a minha maior inspiração. E ela que criou o termo Modern Hecatian Witchcraft. Então seria a bruxaria hecatina moderna. Porque na verdade a bruxaria hecatina existe desde a época antes de Cristo, e tinha as bruxas que cultuavam Hecate, mas a gente não tem muito como que era naquela época, o que as bruxas faziam, né? A gente tem uma das coisas mais relatos assim das bruxas hecatinas seria de Medea, que era uma sacerdotisa de Hecate, mas ao mesmo tempo são mitos, então a gente não sabe como que as bruxas faziam e tal, mas isso eu acho que não tem importância. Na verdade, eu vejo até o dedinho de Hecate no fundo. Ela é uma deusa misteriosa que a gente tem não muitos mitos, não tem tanta informação sobre ela, mas é uma deusa assim que sempre se adapta. Então, independente da prática da pessoa, se você quer trabalhar com Hecate e se Hecate é uma presença forte na sua prática, na bruxaria, ou às vezes até a pessoa nem é bruxa, mas mesmo assim trabalha com Hecate, tem muitas pessoas assim, né? Então ela é muito aberta a isso. Então é isso, acho que eu tinha pra explicar um pouquinho dessa parte. Caramba, né? Vamos continuando aqui no nosso roteiro. E me diz uma coisa, né? Já falou do seu caminho, o que você entende, né? Que é essa bruxaria hecatina. Como que surgiu a ideia do livro? O que você acha que mais te inspirou a produzir esse material? Então, como que foi essa inspiração, né? Na verdade, é muito interessante, porque foi num ritual que eu fiz com Hecate ano passado. E se for até pensar, foi rápido, assim, esse processo, mas vocês já vão entender melhor. Porque faz menos de um ano, na verdade. Foi em novembro, dia 16 de novembro, que é um dos dias de Hecate. E nesse ritual foi bastante intenso, assim, ela me passou várias coisas. E dentre elas, teve um momento que ela me disse, você vai escrever um livro. Aí eu fiquei, nossa, como assim?
Aí eu até pensei, né? A primeira coisa que eu pensei, falei, Hecate, você tem certeza que você quer que eu escreva um livro? Eu não me sentia, assim, digna, né? De receber essa tarefa dela, assim. E até por conta do tempo que eu tô na bruxaria, não, né? No tempo que eu trabalho com Hecate desde 2017, então tem gente que trabalha com ela há muito tempo, assim. Eu fiquei pensando um pouco nisso. E aí eu até falei pra ela, tá, eu escrevo, mas talvez daqui uns 10 anos, né? Pensei. Ela falou assim, não, já pode começar. E foi nisso que eu recebi, assim, eu tava até com o meu livro das sombras e eu comecei a anotar toda a estrutura do livro que era pra ser, o jeito que ela meio que queria, assim, que eu fizesse. Então foi muito doido, foi rápido quando eu tive essa notícia, assim, não era algo que eu tava pensando antes. Então até uma pessoa me perguntou no Instagram se eu já pensei em desistir. Então, se eu pensei em algum momento de desistir, foi esse momento que Hecate me pediu mesmo pra escrever. Porque depois que eu comecei, eu sou bem capricorniana, né? Então, depois que eu comecei, eu fiquei bem doida, assim, escrevendo. Tanto que eu tenho meu trabalho normal, também trabalho, né, como todo mundo. Então, eu escrevi o livro no meu tempo livre. Na verdade, mais de sábado e domingo, tinha dia que eu acordava e até a hora de dormir só parava pra ir no banheiro e comer, sabe? Eu ficava muito trabalhando, assim, no livro. Então, foi um trabalho mesmo de devoção a Hecate. E bem intenso, né? Se for ver, eu até escrevi rápido, mas não no sentido de que eu fiz assim de qualquer jeito, sim no sentido de que eu coloquei muito tempo, muitas horas. Até quando eu fui lançar o livro, eu tirei férias do meu trabalho para eu poder ficar 24 horas por dia mexendo com o livro, então foi um trabalho de amor mesmo pela deusa. E quanto às inspirações, bom, a parte mais acadêmica e tudo já fazia parte dos meus estudos sobre Hecate. Eu gosto muito de ler sobre ela, estudar sobre ela, então eu já tinha muitas coisas que eu já pesquisava, tinha algumas coisas já organizadas, mas mesmo assim com o livro eu tive que me aprofundar muito, porque eu valorizo muito que as informações sejam verdadeiras e que tenham fontes, tanto que vocês vão ver no livro, eu sempre coloco os números das referências para diferenciar bem o que eu tirei da minha cabeça e o que realmente eu estudei para estar falando aquilo. E aí a parte dos rituais, feitiços, a parte mais prática, foi bem uma inspiração assim que eu tinha com o Hecate. Então eu sentava no altar, né, como vocês podem ver daqui atrás, e aí eu sentava e ficava meditando e pedindo para Hecate, né, me mandar essa inspiração. E aí eu ia escrevendo no meu grimório e depois eu digitava e os rituais eu deixava mais com cara de ritual mesmo. Então foi isso. E outros rituais também que eu incluí, principalmente os mensais do Deipnon, do Noumenia, já faziam parte da minha prática e eu só adaptei para o livro, assim. Mas foi um trabalho bem intenso, assim, que realmente eu me conectava com Hecate para escrever. Então, realmente espero que vocês gostem, né? Mas pensando nas inspirações de autores, a minha maior inspiração é a Cindy Brannen, tanto que eu sou até parte do coven dela. E, assim, não tenho o que falar. Para mim, tem vários autores hoje que falam sobre Hecate, mas o que eu mais me identifico, e vocês podem até ver no meu trabalho, quem conhece ela vai reconhecer que tem uns toques ali da Cindy, porque para mim ela é a minha maior mentora, assim, no meu caminho com Hecate. Então ela tem outras inspirações, com certeza, por exemplo, a Sorita, não tenho nem o que falar dela, é incrível, né? A Sarah Els Johnston, tem a Nehet também, que é uma sacerdotisa que me ajudou muito, principalmente com os epítetos. Mas se eu for escolher uma pessoa, é a Cindy mesmo. E assim, como que foi o processo da escrita, de publicação? Como que é esse percurso? Porque eu acho que às vezes as pessoas têm vontade, né, de escrever, escrever um livro, publicar, e pode parecer um universo pantanoso, um bicho de 7 cabeças. Conta aqui pra gente como que foi isso. Você pode dar alguma dica para quem tem esse interesse, dar um encaminhamento nesse sentido? Sim. Bom, eu sempre gostei de escrever e também, como eu disse para vocês, eu já trabalho com isso de pesquisadora, eu tenho que escrever muito, assim. Então, essa parte de escrita realmente depende de pessoa para pessoa. Mas pensando no acesso que a gente tem hoje de informações, né? Antes tinha que ir para a biblioteca, procurar os livros, e hoje é tão mais fácil para você
comprar um e-book, alguma coisa. É óbvio que às vezes é um pouco caro, mas eu digo assim que a gente tem mais acesso nesse sentido de não precisar ir em algum lugar ou, sei lá, algumas coisas assim, né? Então isso me ajudou bastante, assim. Muitos dos livros que eu usei de referência, eu comprei os e-books, até por conta da quarentena, não teria como eu sair por aí em alguma biblioteca, alguma coisa do tipo. Mas, pensando assim, a Amazon hoje, ela é incrível, assim. Eu espero muito que a Amazon logo imprima também os livros físicos no Brasil, porque eles imprimem só nos Estados Unidos e outros países. Mas hoje, para quem mora no Brasil, é bem simples publicar um e-book pela Amazon. Então, se você escrever, você já está com o livro pronto, tudo. É claro que tem outros detalhes, né? Por exemplo, alguém que entenda para revisar o seu texto. A capa também, que aliás foi uma artista brasileira que fez, a Ana Guimarães, maravilhosa, que fez essa capa para mim. Então tem todos esses detalhes que, no caso, como eu, sendo uma autora independente, é mais difícil. Se você for mandar o seu manuscrito para a editora, aí o trâmite é outro, nem sei como que funciona, porque eu nem pensei, na verdade, em mandar para uma editora. Mas não é tão difícil, pelo menos a parte do e-book. É só você entrar lá na Amazon, chama KPD. Se você digitar KPD Amazon, ou mesmo escrever assim, como publicar um e-book pela Amazon, aí já vai achar toda a informação. Essa parte não é difícil mesmo. E o livro físico, na verdade eu conheci esse site que eu publiquei, chama Clube de Autores, e é incrível, assim, porque é muito bom para livros, por exemplo, o meu é de bruxaria, né? Então não é um livro que vai ser um best-seller igual o Crepúsculo, sei lá, alguma coisa assim. Então eu não teria como pedir para imprimir 1.000 cópias, 5.000 cópias e eu fazer todo esse trâmite de enviar para as pessoas, né? Então aí eu fiquei pensando numa alternativa e eu achei esse clube de autores. Eles imprimem um livro sob demanda, então todos os livros que vocês compraram é impresso conforme as pessoas compram, até porque eu não sabia realmente como que seria a aceitação desse livro, se ia vender bem ou não que eu esteja preocupada em vender muito, assim, porque foi realmente um trabalho de devoção que eu fiz à Hecate, e eu pensei, bom, eu gastei esse dinheiro para escrever esse livro, porque eu sou uma autora independente, então todos os gastos foram por minha conta, mas se eu não tivesse nenhum retorno, assim, vou falar para vocês também que eu tive, como se eu tivesse empatado a esse ponto, seria isso, só cobrir o que eu gastei, assim. Então, tenha em mente esses gastos. Mas seria uma oferenda à Hecate mesmo. E ser dessa forma, eu acho que é bem, bem tranquilo. Se vocês entrarem lá no site do Clube dos Autores, tem todas as instruções, assim. Hoje em dia é bem legal que as pessoas podem estar comprando, escrevendo o próprio livro também. No seu livro, tem capítulos especiais sobre incensos, óleos, sobre a farmácia, né, que fala, que é a alquimia, né, hecatina. Só que tem alguns ingredientes que são meio assim, esquisitos. Você dá alguma dica pra gente sobre como substituir alguns ingredientes, ervas e aromas por coisas mais simples? Você pode dar pra gente essa relação? Sim, essa parte da farmaqueia, ela é muito... Aliás, foi o meu capítulo favorito do livro, assim, porque é algo que eu trabalho muito e tem muito a ver com a bruxaria hecatina desde a antiguidade, assim. As bruxas hecatinas sempre mexeram muito com isso. E realmente, eu tentei listar o máximo que eu pude de plantas que tem alguma ligação com Hecate, seja antigamente ou seja hoje. Então, vai ter muita coisa mesmo que vocês vão ver e talvez não encontre facilmente. Isso por conta de que Hecate era bastante cultuada na Grécia, então muitas coisas são mais encontradas na Europa. E eu entendo essa dificuldade. Eu até pensei no livro, na verdade, porque o foco do meu livro não é falar da bruxaria no geral, assim, como se alguém estivesse começando e fosse estudar sobre as ervas, tudo. A minha intenção era falar mais focado em Hecate. Então, mas o que eu adicionei no livro, para cada erva, no capítulo que vocês vão ver que chama o Jardim de Hecate, eu coloquei o elemento e o planeta daquela erva. Então, nisso já dá para ter uma ideia das propriedades mágicas para cada planta, para cada erva, né?
Então já dá para ter uma ideia de substituição começando por aí. E outra coisa também é, se você acha que, por exemplo, vamos supor o carvalho, né? A pessoa não tem o carvalho acessível e eu coloquei lá em alguma receita, algum ritual. Até, na verdade, só um adendo, né? Todos os rituais, feitiços, tudo que eu coloquei no livro são sugestões. E vocês não precisam seguir à risca o que eu falei, né? Porque também mostra muito da minha prática. Então, são coisas que eu uso pessoalmente. Mas é óbvio que muitas pessoas não vão ter. E eu sabia, estava consciente disso. Por isso que é uma coisa que é bem personalizada. Mas aí pensando, por exemplo, o carvalho, quais são as características que ele tem? Por exemplo, trabalhar na parte de sabedoria, para mim é bem ligado a isso, uma árvore de sabedoria, tudo. É uma árvore bem importante para Hecate, por isso que eu não simplesmente tirei essas plantas, essas árvores, por não serem comuns no Brasil. Foi o meu motivo principal, assim, de mantê-las. No livro vocês vão ver o carvalho, que eu estou citando em específico, ele tem um significado bem grande na bruxaria catina. Mas aí pensando na substituição, você pode olhar isso, qual que é o elemento do carvalho, qual que é o planeta, quais que são as propriedades, e aí você adapta para aquele uso que você quer naquele momento. Mas de forma geral, se vocês olharem lá na listinha que eu coloquei de todas as plantas, eu acho que tem quase 40 plantas diferentes, tem várias que são fáceis de encontrar, por exemplo, o alecrim, a lavanda, que mais agora pensando, a artemísia, são plantas que têm uma ligação forte com Hecate, mas também não impede que você use outras ervas, não é porque é uma bruxa ou um bruxo catino vai usar só aquelas ervas que estão ali, né? Não é assim também, né? Tão fechado, tão rigoroso, porque na verdade Hecate, ela tem ligação com todas as plantas e ela tem uma ligação com a bruxaria no geral. Né? Então você pode adaptar conforme o que você tem em mãos, é o que eu disse. Eu não trouxe essas dicas assim então no meu livro, porque o meu livro seria mais voltado para Hecate. Eu não pensei em fazer uma coisa explicando como que funcionam as ervas e tudo mais. Então eu espero que vocês busquem isso em outros lugares, em outros livros. Até recomendando, tem um livro muito bom do Scott Cunningham, que é um autor que eu gosto muito, que ele fala a enciclopédia das ervas, mas tem muitos outros livros, e aí você vai, até a sua experiência pessoal, na verdade, eu acho muito importante, de você mesmo sentir para que serve aquela erva, qual que você pode substituir, e até pedindo a sugestão de Hecate, então se conectando com ela, vendo o que você pode usar no lugar, então essa seria a minha dica nessa parte. Então, gente, vocês estão anotando tudo aí, né? Porque, essas dicas aí não estão no livro, são dicas exclusivas aqui do nosso canal. E, Márcia, me fala uma coisa. Onde as pessoas podem encontrar o seu livro? Onde que pode encontrar para vender? Site? Como é isso? Conta aqui. Bom, tem os dois formatos, tem o formato e-book, que você pode encontrar na amazon.com.br e também na Amazon de todos, amazon.com, da Itália, da Espanha, enfim, de qualquer Amazon vai estar lá o e-book para vocês comprarem. E o livro físico, ele é impresso, como eu disse, pela Clube de Autores. Então, se vocês forem lá no site da Clube de Autores e procurar, lá vai ter os links também, por exemplo, para comprar na Amazon, porque eles que mandam para a Amazon. Só que uma dica, assim, é que na Amazon vocês vão pagar mais caro e é a mesma coisa, porque é a Clube de Autores que imprime o livro. Então eu recomendo que vá direto para o site da Clube de Autores, é super confiável, eles têm um atendimento, assim, excelente. Eu só tenho recebido elogios, na verdade, deles, então podem comprar por lá tranquilamente, que vai dar tudo certo, assim, não tenho ninguém reclamando, mesmo quando deu problema, eles resolveram, então é super bom. E, Márcia, me diz uma coisa, além do... Eu sei que você tem muitos projetos, né? Você pode contar aqui para nós quais são os seus projetos que te levaram até a produção desse livro? Deixa aqui pra gente as suas redes, quais são os seus contatos? Como as pessoas podem te encontrar? Então, o principal seria o blog, que chama Templo de Hecate da Esteira, que foi a primeira coisa que eu criei, assim, quando... Até também foi um chamado de Hecate que eu tive, que ela falou assim, para eu criar um templo virtual a ela. Então eu percebo que o meu trabalho com ela é bem à distância, assim, virtual e através do livro,
até pela minha prática, como eu disse, ser mais solitária. Então foi isso. Lá no blog vocês conseguem ver todos os links para todas as outras coisas. Em segundo seria o meu Instagram, que eu sou bem ativa lá. Então é Asvenwitch, mas eu acho que vai aparecer, né, para vocês acharem certinho o nome. E também o podcast, que eu gosto muito, que na verdade eu nem esperava o retorno que eu tenho com o podcast hoje em dia, de vocês ouvirem tudo. Então o podcast está disponível em qualquer app de podcast, por exemplo, o Spotify, o Google Podcasts, enfim, tem vários. Só digitar lá Caverna de Hecate que você vai achar. Mas tem gente que, como não usa, também eu coloco aqui no YouTube. Mesma coisa, só digitar Caverna de Hecate e aí uma coisa leva a outra, né? Se vocês acharem eu em algum lugar, os outros links para tudo vai estar lá. Olha, gente, pensa numa pessoa, uma querida, muito acessível. Então acompanhem o trabalho da Márcia. O podcast dela é maravilhoso, tá? Já deixo aqui que eu já estou acompanhando, estou gostando muito, muito, muito. O site também com conteúdos riquíssimos, deliciosos. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo. Então, se você não conseguiu acompanhar, perdeu alguma coisa, corre na descrição, tá tudo ali, tudo bem bonitinho. E eu queria, Márcia, que nesse momento, assim, você deixasse uma orientação para os devotos de Hecate, né? A gente sabe que o material sobre Hecate, ele é bem difícil de ser encontrado em português. Que dicas, que pistas você dá para nós aqui, para as bruxas da quebrada e para as pessoas que querem conhecer mais sobre essa deusa? Como encontrar esse caminho? O que você acha que a deusa pode deixar de mensagem para nós aqui, através de você? Obrigada, querida. Então, a primeira coisa é que duas dicas, né? Vou dividir em duas partes. Primeiro, sobre materiais sobre Hecate. Eu percebo que na internet, principalmente em português, tem muita coisa que não é muito certa, às vezes até informações totalmente erradas. Por exemplo, faz uns meses que eu vi no Instagram, nem lembro que Instagram que era e tal, mas porque eu sigo a hashtag Hecate, aí apareceu pra mim e falava assim que Hecate era uma das deusas do Olimpo. E é totalmente o contrário, né? Porque ela não é uma deusa do Olimpo. Mas, pra quem não conhece muito ela, a pessoa acaba absorvendo aquela informação e aí fica confuso depois se ela lê em algum outro lugar que não é, e ela fica, tá, quem que está certo, quem que tá errado? E eu acho que a principal dica disso é, sempre que vocês verem um texto sobre Hecate ou alguém falando sobre Hecate, ver quais que referências que a pessoa usou para estar falando aquilo, da onde que ela tirou aquela informação. É claro que tem coisas que faz parte da experiência, da visão pessoal daquela pessoa que está te falando, né? E isso realmente não tem problema, na verdade é muito rico, eu também gosto de acessar essas coisas, né? Eu adoro ler sobre Hecate. Mas quando é mais ligado com a parte histórica, é bom vocês olharem no final as referências. E aí, se não tem referência, já é um grande sinal, assim, para ter um cuidado. Às vezes a pessoa usou referência, mas ela não colocou. Então, eu acho importante vocês checarem isso. E aí, se tem a referência, vai atrás daquela referência, vê se é aquilo mesmo, porque às vezes a pessoa interpretou de outra forma, para você tirar suas próprias opiniões, para você aprender mais sobre a deusa e tudo. Mas a segunda parte, né, que eu já até conversei, assim, meditando e tudo com Hecate sobre isso, é que Hecate realmente não se importa muito. Eu acho que para ela importa muito mais a nossa devoção, a nossa relação com ela mesmo, né? Então é o principal. Então a experiência em primeira mão sempre fala mais alto. Então muitas pessoas até perguntam como que eu começo a trabalhar com Hecate e tudo. Na verdade, o começo é difícil mesmo, mas é importante também aprender sobre ela, porque mostra que a gente se importa, que a gente quer ampliar a nossa visão sobre ela, mas também sempre tenta o seu jeito, sabe? Veja o que funciona melhor para você, essas coisas assim. Então, tanto que Hecate não se importa tanto com isso, é que a gente não tem nenhum mito sobre ela. Ela é uma deusa muito misteriosa, tem materiais escassos, né? Então, eu até já, assim, me comunicando com ela, me passou que ela é uma deusa moderna. Ela tem essas raízes no passado e, ao mesmo tempo, no presente. Então, não se preocupe se alguém te falar que Hecate só pode ser cultuada nesse dia, nesse horário, desse jeito, porque o fulaninho de não sei da onde falou. Não tem isso. É uma coisa aberta. Como eu disse, tem tradições e aí tem rituais específicos daquela tradição.
Mas se sua prática principalmente é solitária, então pega na mão de Hecate e vai, sabe? Não tenha medo de ser a bruxa ou o bruxo que você tem que ser, sabe? Hecate ensina muito sobre esse poder pessoal. Então eu acho que é isso. Para cada pessoa ela vai mostrar coisas diferentes. Para algumas pessoas não vão ser a bruxaria catina o caminho para ela, né? Vai ser mais algo mais às vezes e tal, mas não tem importância. Eu não acho que seja melhor ou pior. Tem o nosso próprio caminho, seja em grupo, seja individualmente. De qualquer forma, nós somos pessoas que têm o nosso jeito de pensar e nossas práticas que são individuais para cada um. Então, essa é a dica que eu deixo. E muito obrigada, então, pelo convite, Mariana. Foi um prazer mesmo estar conversando com você, eu adorei. E espero que as pessoas que estão assistindo também tenham gostado. Querida, eu queria agradecer mais uma vez imensamente o seu tempo, por você ter disponibilizado, sua sabedoria para vir aqui trocar conosco. E agradeço a todos que estão acompanhando também essa entrevista. Vocês já têm aí os contatos da Márcia, as redes. E da mesma maneira que eu consegui conversar com ela, essa pessoa encantadora, eu tenho certeza que vocês também poderão tirar dúvidas sobre as práticas da bruxaria catina e sobre essa deusa tão maravilhosa. E se você ainda não sabe quem é Hecate, aqui no nosso canal vou deixar aqui a playlist, ou aqui, sobre a deusa que nós gravamos para o Agosto Hecatino. Espero que vocês tenham gostado, deixem aí o comentário de vocês, compartilhem esses vídeos com outros bruxos e bruxas que precisam saber mais sobre a deusa Hecate. Me despeço por aqui, um beijo bem grandão e abençoado seja.